O Supremo Tribunal Federal decidiu que os acordos de não persecução penal podem ser fechados em processos criminais que estão em andamento. Chegando agora a repórter Janaína Camelo com as informações. A decisão agora vale para o período de início da vigência da lei ou para antes também, Janaína? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Vale para antes da lei. Essa decisão do julgamento de hoje do STF decidiu aí que a aplicação dos acordos de não persecução penal podem retroagir para antes da data que começou a valer, porque o acordo de não persecução penal foi incluído aí no Código Penal em 2019 e começou a valer mesmo de fato em janeiro de 2020. E aí, nesse acordo, o acusado ali de um crime não violento e sem grave ameaça que também não seja reincidente, ele pode fazer a confissão do crime em troca de medidas alternativas. Esse acordo ele vale para penas mínimas inferiores a 4 anos, também em casos onde o réu ele já tenha sido condenado, desde que exista ainda a possibilidade aí de recurso. Então, assinando esse acordo, o acusado ele deixa de responder ao processo penal, né? Continua sendo réu primário e sem antecedentes. Para o sistema judiciário, a vantagem é que isso acaba desafogando o fluxo de processos e permite aí que a justiça possa concentrar esforços na investigação de crimes mais graves. Em julgamento anterior, essa sessão de hoje, desse julgamento, foi retomada do julgamento que já tinha iniciado anteriormente. E os ministros já tinham formado maioria aí pela ampliação do alcance do acordo de não persecução penal, mas ficou uma dúvida sobre os impactos dessa decisão. E aí o Supremo pediu um levantamento para o Conselho Nacional de Justiça. E esse levantamento apontou o seguinte, Tiago, que hoje existem aí quase 1.700.000 ações penais que podem ser afetadas por essa retroatividade. Ao iniciar a retomada desse julgamento hoje, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que desse total aí, 1,5 milhão mais ou menos, estão na primeira instância. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro disse. Esses 1.573.000 processos em primeiro grau exigiriam o trabalho de produzir uma sentença. Agora ele vai exigir o trabalho de verificar o cabimento ou não de um acordo de não persecução penal. Se 30% dos acordos forem celebrados, nós estaremos reduzindo o ingresso no sistema de 510.000 pessoas. Portanto, é um número muito relevante e acho que a decisão atende bem às demandas da Justiça. E aí foram votos vencidos os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Tiago. E Janaína, o ministro Luiz Roberto Barroso também afirmou que ofereceu o acordo de não persecução para os réus dos atos do 8 de janeiro. Quais foram as condições dessa tratativa? Pois é, foi feito aí pelo Supremo aos réus do 8 de janeiro uma proposta aí de medidas alternativas nesses casos aí de crimes não violentos, segundo, no entendimento aí do presidente, medidas consideradas aí moderadas, ou seja, sem dificuldade para que possam aí ser cumpridas, né? Esse acordo ainda está proposto aí pelo Ministério Público, mas segundo o presidente do STF, quase a metade, cerca de 600 réus, quase metade daqueles casos que atendem a esses requisitos, não aceitaram esse acordo até o momento. Vamos ouvir o que o ministro disse. Nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. E aí, segundo o presidente, essa recusa pode ser entendida aí como uma manifestação ideológica de permanecer preso. Tiago.
Bom, essa discussão no âmbito do Supremo, Janaína Camelo com as informações de Brasília até daqui a pouco. Bom, vou gerar os nossos comentaristas, começando pelo Cristiano Vilela, para nos traduzir em relação ao direito sobre essa discussão do Supremo e, claro, também falando sobre essa não aceitação de parte dos envolvidos nos atos do dia 8. Vilela. Olha, Tiago, essa decisão do Supremo é uma decisão muito bem-vinda, justamente pelos pontos que foram trazidos pelo ministro Barroso. O acordo de não persecução penal, ele pode ser negociado em alguns casos pontuais, casos onde você tenha uma pena mais branda, onde você não tenha um caso grave, um caso de ameaça, um caso de violência. São situações onde, eventualmente, o réu ele confessa ter praticado determinado crime e, com isso, ele acaba tendo um certo benefício. Então, em determinados casos onde existe uma possibilidade dele ser aceito, dele ser transacionado, você acaba fazendo com que uma parcela significativa de pessoas que poderiam eventualmente entrar no sistema prisional, processos que demorariam anos e anos no judiciário, eles possam ser resolvidos de uma forma muito mais célere, menos pessoas ingressando no sistema prisional e pessoas que não tenham um grau de periculosidade. Então, nesse sentido, é uma medida bastante satisfatória para diminuir esse grande problema que se tem hoje do ponto de vista prisional e do ponto de vista do excesso de processos que acaba levando à morosidade do judiciário. Sim. E Dora, em relação ao 8 de janeiro, a não aceitação desse acordo que o Supremo, aliás, é o Ministério Público, né, que está propondo. Pois é claro que a Janaína traz aí essa impressão de que isso tenha um fundo de ideológico, claro, porque o acordo é feito com todas essas facilidades, mas a pessoa precisa confessar, precisa admitir que fez o crime, então eles não querem confessar. E eu acho que alguém colocou na cabeça deles que vale a pena esperar a anistia aprovada que está correndo lá no Congresso Nacional. Eu acho que essa anistia, tem muita gente que acha que ela vai, gente experiente do mundo político, que acha que ela tem chance de avançar. Não vejo nessa legislatura a chance, mas acho que esse pessoal que recusou esse acordo, que como trouxe o ministro Barroso, é muito favorável, o que você tem que pagar é muito, só paga o dinheiro quem puder pagar, quem não puder não paga, faz o curso, não entra nas redes e está todo resolvido. Mas acho que esse pessoal está esperando mesmo a anistia. E Vilela, rapidamente, né, falando sobre o 8 de janeiro, o procurador Paulo Gonet afirmou para o ministro Barroso que essas pessoas que recusaram esse acordo, mais uma vez serão procuradas para tentar um novo acordo. Exatamente, especialmente em uma situação como essa, onde agora fica assentado que esse tipo de acordo ele pode ser transacionado até o final do processo. Então, eu vejo que cabe, sim, mais uma oportunidade para se discutir, para se mostrar os benefícios e, eventualmente, fazer com que aquele réu acabe se livrando de vez desse problema de ter que responder a um processo e sentir toda aquela carga emocional de ser réu num processo judicial, um processo polêmico como esse.